Vamos falar hoje sobre um tema que, apesar de já estar sendo muito falado, apesar de já ser batido, apesar de você já ter decorado as diferenças que existem entre as diversas gerações, ainda é uma grande dor para as empresas, para as equipes, para os gestores. Por quê? Porque não adianta eu saber qual a diferença de uma geração Z para uma millennium se eu não sei como conviver, se eu não sei como conduzir uma gestão, se eu não sei como liderar uma equipe baseada nessas informações. O mais importante aqui é a gente entender como a gente vai gerir uma equipe mista a partir dessas diferenças, ok? Então, mesmo sendo um tema batido, a gente vai falar aqui da convivência, a gente não vai ficar falando a diferença da geração Z com a geração millennial, que a Baby Boomer era assim, que o geração X era assim, que o geração Z agora é totalmente diferente. Não. Isso aí já está batido, isso aí você já deve saber de cor. A gente vai focar principalmente aqui como fazer uma gestão de gerações mistas dentro da equipe, garantindo que não somente o resultado aconteça, mas também que a convivência seja uma convivência boa, apesar das diferenças, ok? E a primeira expectativa aqui que eu quero alinhar com vocês é justamente eliminar as crenças que a gente traz daquilo que a gente vê na TV, tá? Na TV, nas redes sociais, nas notícias, sobre o que que a geração Z é, o que que a geração X é. Gente, são pessoas, nada mais que pessoas. E você, como gestor, num papel de liderança, para liderar uma equipe, você precisa conduzir pessoas. O fato de ser geração Z, baby boomer ou milênio só vai dar o direcionamento para você para entender qual a visão de mundo daquela pessoa e como você conduz o time, como você conduz a equipe a partir desse ponto de vista, ok? Então, elimine da sua cabeça qualquer crença que você tenha das gerações, porque a partir do momento que você tem uma crença, o seu cérebro vai entender que aquilo é uma verdade absoluta. Se você entender que geração Z é uma geração que não quer trabalhar, qualquer pessoa que for da geração Z, para você vai dizer que não vai querer, que não quer trabalhar. E a sua gestão vai ser pautada nisso. A sua liderança vai ser pautada nisso. Então, elimine crenças que você tem sobre qualquer geração. Então, quando a gente entrar mais a fundo no tema aqui sobre a convivência, sobre como eu gerir equipes mistas, não somente para trazer resultado, mas para criar um clima bacana, um clima bom para que essas gerações se entendam e se conversem entre si, isso é o que a gente vai falar. Então, isso vai envolver gestão, sobre como priorizar os temas, como se comunicar com elas e as responsabilidades que é sua, como gestor, num papel de liderança, trazer para o time, ok? Isso é muito importante. Então, aqui, novamente, a gente não vai falar sobre os estereótipos, não vai falar assim, a geração Z gosta disso, gosta daquilo, não gosta disso, não gosta daquilo, baby boomer gosta disso, faz isso, não faz aquilo. Não, a gente não vai falar isso. Não existe mundo perfeito. Você, como líder responsável por conduzir pessoas, qualquer membro do seu time, independente de geração, independente de raça, independente de ponto de vista, independente de visão política, é uma pessoa. Cada membro é uma pessoa. O que você precisa saber é entender de pessoas, entender como aquela pessoa se move, como ela se motiva, como ela entende o mundo em volta de si e a sua comunicação a partir disso, ok? E gestão, porque gestão a gente vai ter método. Então, nada mais justo que, a partir do momento que eu estou gerindo pessoas, eu ter método para gerir pessoas, independente, de novo, da sua geração. A geração, ela vai conduzir você para ter uma visão mais ampla de como lidar e de como comunicar cada uma delas, mas isso não é limitante. Geração não é limitante. Geração não limita a pessoa para aquele mundinho dela. Ela pode ir além. A diferença vai ser em como você comunica isso, como você
conduz o que precisa ser feito de acordo com cada pessoa do time, ok? Então, coloque isso na cabeça. E por que que isso virou um tema de gestão? Porque com uma equipe multigeracional, que é a primeira vez no mercado que existem tantas gerações trabalhando junto, muitas vezes você fica investindo o seu tempo como líder, como gestor, em gerir conflitos. Ah, mas porque fulano é assim, mas porque fulano é assado, fulano não quer trabalhar, fulano faz corpo mole, e muitas vezes esse conflito acaba minando o seu tempo. O seu tempo precisa ser para trazer resultado, e ficar gerindo o conflito não traz resultado, a não ser que seja um conflito de ponto de vista que pode levar a uma mudança de processo que possa trazer melhoria para você. Agora, ficar o tempo todo gerindo conflito, porque fulano que é baby boomer não está se batendo com fulano que é geração Z, não dá, né? Então, isso é fundamental para que você tenha seu tempo investido naquilo que realmente importa. É, a questão de retrabalho. A gente vai entrar num tema muito importante aqui sobre como a geração Z pensa, como a geração Z entende formato de trabalho, que é fundamental para que esse retrabalho não aconteça. Porque a gente veio, né? Quem é da geração milênio para trás, a gente aprendeu a se virar. A gente cresceu no mundo onde a gente tinha o tempo todo que está se provando. Então, a gente tinha que se virar para se mostrar o melhor o tempo todo, mesmo que isso não fosse exigido de nós. A geração Z é diferente. Não significa que ela é pior do que nós, porém, ela tem uma visão de mundo diferente. Então, a gente precisa deixar algumas coisas claras para que esse retrabalho não aconteça. E que esse retrabalho não reverbere no conflito com as outras gerações, porque estão cansadas de fazer retrabalho da geração Z, tá? Então, é uma questão de método, ok? Ruídos na comunicação entre as gerações, principalmente se você tem baby boomers com geração Z, são formas de pensamento muito diferentes, tá? Uma visão de muito diferente. Então, se você não alinha ali junto, todo mundo ali com o time, você cria um ambiente de acusação, um ambiente de julgamento 24 horas por dia que acaba com a comunicação, só gera problema, só gera ruído e vai criando um clima ruim de trabalhar. E uma das principais questões que vai diferenciar geração Z das demais é a percepção de justiça que eles têm. Lígia, mas o que justiça tem a ver com trabalho? Tem a ver com a forma como ele entende que é justo a forma como eu estou lidando com ele, ou é justo a demanda que eu estou entregando para ele, ou é justo aquilo de benefício que eu entrego para ele, diferente das outras gerações. Então, é fundamental você estar atento de que isso não é simplesmente uma questão, digamos assim, julgadora, né? Uma questão crítica às gerações. Não, isso aqui é para você entender que se você tiver uma gestão voltada para pessoas, entendendo como cada geração pensa, a sua gestão vai ter um resultado muito positivo. Por quê? Porque não é uma questão de, eu vou estar mimando a pessoa, é uma questão de mimimi. Não, é entender como o outro pensa e a partir da forma como o outro pensa, eu fazer uma gestão que vai me trazer resultado. É isso que você precisa colocar na cabeça. E se você, gestor, não conduzir isso dessa maneira, não entender que convivência multigeracional é uma questão de gestão, se você continuar com o pensamento de que essa geração não quer trabalhar, essa geração faz corpo mole, você não vai resolver o seu problema, os seus resultados não vão acontecer. Ponto. Em uma conversa com uma empresa que eu estava prestando consultoria, onde o dono também tinha essa visão de que a geração não quer trabalhar, é só corpo mole, é muito ruim de trabalho e tudo mais, ele falou que só ia contratar pessoas maiores de 30 anos para uma operação de atendimento ao cliente, onde era a porta de entrada da empresa, ou seja, era o menor cargo e o menor salário, ela era ali na operação, no atendimento ao cliente. Foi aí que eu virei para ele e falei da seguinte maneira: você tem duas opções.
Ou você aprende a entender como essa geração funciona, como falar com essa geração para que o atendimento melhore e o resultado aconteça, ou você pode sim optar por contratar pessoas de mais idade para atuar nessa função e você ter menos trabalho. Só que entenda uma coisa: pessoas com mais de 30 anos não vão aceitar trabalhar para você numa operação básica ganhando salário mínimo. Porque são pessoas que já têm família, já têm mais compromissos financeiros do que uma pessoa que está começando agora. Você está disposto a aumentar seu custo para garantir que o atendimento aconteça? Então, isso se aplica a todo mundo, tá? Por isso que é uma questão de gestão, é uma questão de estratégia. E, assim como qualquer coisa que a gente faça na vida, qualquer situação, nada é 100% ruim, nem 100% bom. Nem toda geração, nem todas desculpa, todas as gerações têm um lado bom e têm um lado ruim. Tem os pontos positivos e tem os pontos a serem trabalhados. E lembre-se, você, principalmente milênio, que é a maioria no mercado de trabalho hoje, entenda que você já foi a geração Z de alguém, lá dos baby boomers. Vocês também tiveram conflitos, e isso é normal, tá? Então, pare de olhar como sendo uma coisa negativa para saber como aproveitar um ponto de vista, uma visão de mundo diferente, inclusive para melhorar o seu negócio, os seus resultados. Então, quando a gente, desculpa, quando a gente está falando nessa questão de convivência multigeracional, esquece que a gente tenha só o fator da geração para se preocupar. Não o fato de ser geração X ou geração Y, independente da geração que seja, você tem três fatores que devem envolver a sua análise em sua gestão, que é o efeito, primeiro, o efeito geracional, sim, que de fato é muito perceptível as diferenças entre as gerações, os pontos de vistas, a visão de mundo e as tendências que cada uma tem para o trabalho. Então, você tem o efeito geracional que deve ser levado em consideração, mas você também deve levar em consideração a fase de carreira que a pessoa está. Por quê? Por exemplo, quando você pega a geração Z, falando neste momento agora, onde eles estão ingressando no mercado de trabalho, todos eles ainda estão numa fase inicial de carreira. Então, eles não têm o repertório técnico que você precisa, eles não estão vindo prontos, eles não vão ter um pensamento, um raciocínio lógico como você já criou para o seu trabalho, tá? Então, você, naquele momento, precisa entender que eles precisam de mais acompanhamento, de estar ali mais próximo, né? De estar contornando cada situação e o contexto organizacional. Você precisa entender também como uma cultura prejudica, maximiza, potencializa, ou seja, o que for para esse convívio geracional. Então, não adianta você contratar por geração, não adianta você contratar por fase de carreira, se você também não tem uma cultura que fomente que isso seja potencializado. Então, quando a gente fala de fazer uma convivência multigeracional, de entender como a gente pode trabalhar tudo isso, você precisa levar em conta esses três fatores, tá? São fatores que diferenciam, mas se você tomar a decisão somente baseada em um, você corre um sério risco de tomar uma decisão errada, tá? E o que a geração vai te ajudar a entender? O que a geração te ajuda a entender na escolha dos profissionais e entender como eles se comportam dentro do negócio? Primeiro, o contexto histórico e social. De novo, não é um diagnóstico individual. Cada pessoa é uma pessoa diferente, com uma educação diferente, com uma visão de mundo diferente. As gerações, elas vão trazer para nós uma tendência de comportamento, mas esse comportamento não é moldado exclusivamente pelo ano que ela nasceu, é moldado pelo ambiente familiar de que ela veio, é moldado pela educação, pela formação que ela teve, pela sociedade em que ela está inserida, tá? Então,
Geração vai trazer para você uma visão de tendências à forma de se comportar, mas ela não é limitante, ela não é diretriz, ela não diz exatamente que todo mundo é assim, tá? Você vai ter, vai te ajudar a entender que tipo de atritos você pode ter entre uma geração e outra, né? Então, por exemplo, essa geração Z, que é uma geração que nasceu com a tecnologia, nasceu com acesso às redes sociais, nasceu com acesso a tudo muito rápido, muito fácil. Qualquer aplicativo você acessa, faz tudo na hora, resolve na hora. Se precisa cancelar, é na hora. Se precisa de reembolso na hora, se precisa abrir uma conta na hora. Então, essa geração aprendeu a não ter burocracia. Se essa geração entra para trabalhar numa empresa que é extremamente burocrática, você pode ter certeza que vai haver conflito, vai ter um atrito ali. Por quê? Porque ele vai fazer aquilo pensando, gente, para que eu estou fazendo isso? Para que? Isso é uma perda de tempo, olha que burocracia. E é neste momento, diante desse atrito, que você não deve olhar para a pessoa e falar assim: nossa, ela não quer trabalhar, ela está fazendo muito mimimi. Não, você tem que olhar para isso e falar: gente, não é que é verdade? Será que eu consigo desburocratizar o meu negócio? Será que eu consigo tornar o meu negócio melhor, trazer uma melhoria a partir da visão de mundo dele? Então, é um atrito, mas você também pode tirar proveito desse atrito se você tiver uma mente aberta e pensando como isso pode agregar valor ao seu negócio ou à sua equipe, ok? E, de novo, evite rótulos. Evite definir simplesmente cada indivíduo só de acordo com o ano que ele nasceu. De novo, comportamento, ele é tendencioso. Então, a partir da geração, você tem uma tendência de como ele se comporta. Mas isso não é limitante, porque depende de educação, ambiente em que ele está inserido, a formação que ele teve. Então, tudo isso é um componente, mas que a geração consegue sim trazer as tendências de trabalho que você precisa, tendências de comportamento. Se você pode, em alguns cargos, até direcionar o tipo de geração para cada atividade de acordo com aquilo que você espera. Mas não se esqueça que isso não é um fator decisivo para que a pessoa seja daquela maneira, ok? Então, aqui eu deixo para vocês que geração explica o contexto, então você vai entender o contexto ali daquela equipe a partir da geração. A gestão que você vai atribuir para a sua equipe vai governar esse comportamento, porque a partir da sua gestão você vai dizer quais os comportamentos que você espera, e você não pode confundir as duas coisas, ok? Isso é fundamental. A gente vai falar isso no decorrer de toda a aula, tá? E essa geração, justamente por ela ter tudo muito rápido, muito fácil, muito claro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico. Antigamente, tudo que a gente comprava, a gente tinha que ler manual antes. Se a gente comprava um aparelho eletrônico, a gente tinha que ler o manual. Se a gente ia instalar um computador, a gente tinha que ler o manual. Se a gente instalava um sistema no computador para trabalhar, a gente tinha que fazer um curso e ler o manual. Só que essa geração cresceu aprendendo tudo de uma maneira intuitiva. Você baixa qualquer aplicativo no seu celular, você não precisa ler um manual para entender como ele funciona e como você deve fazer para o negócio para conseguir aquilo que você deseja. Você baixa um software para o seu computador, você não precisa ler um manual para entender como funciona, porque é tudo muito claro, é tudo muito intuitivo. Então, essa geração, a geração Z, ela não vai saber trabalhar com é, expectativas que estão implícitas. Então, por exemplo, se você não é claro para ela. Então, não adianta você falar que você dá um feedback para um colaborador de uma geração Z e falar para ele que ele não está sendo proativo. E ele vai virar para você e vai falar assim: mas você nunca falou para mim que eu precisava ser proativo. E você, com a mentalidade, se você ainda tiver a mentalidade antiga, você vai falar assim: não, mas isso é óbvio. Geração Z não funciona com implícito. Você tem que ser claro, tem que deixar claro quais os comportamentos que você espera, quais os resultados você espera, o que é qualidade de entrega para você,
O que é visto como alta performance para você, você precisa deixar claro. Essa geração não vai trabalhar com, não vai saber trabalhar com, isso é óbvio, sendo que você não falou para ele, tá? Então, ele não sabe trabalhar com subentendido. Clareza na comunicação, definição clara de comportamento, de regras, de expectativas, definição clara do como deve ser feito o trabalho, qual a qualidade que você espera, em qual prazo que deve ser entregue, como deve ser entregue, tudo tem que ser claro. Lígia, mas isso é muito mimimi. Não é questão de mimimi, gente. É aquilo que eu falei no começo. Eles cresceram numa sociedade, numa era onde não precisa de nada disso, porque tudo é muito claro. E se você não é claro na cabeça deles, o problema é você, não são eles. Ok? Então, é fundamental que você entenda isso. E como que isso, se você não deixar claro tudo isso que você espera do colaborador, como que isso vai aparecer no dia a dia? Primeiro, entregas feitas de uma maneira que você achava que tinha que ser de um jeito, ele entregou de outro. Então, por exemplo, vamos falar de uma coisa básica aqui. Vamos pensar que você pediu para ele preencher uma planilha, um relatório de uma planilha. Ele entregou uma planilha para você sem formatar. Aí você vai olhar a planilha e vai falar assim: nossa, mas você nem formatou? Ele vai dizer para você: mas você não me pediu, ok? Então, deixe claro como deve ser entregue. Conflitos sobre: mas você deveria ter me perguntado. Eu vi uma frase que eu achei fantástica da pessoa que vai reproduzir exatamente isso daqui. Num conflito ali que teve entre o funcionário e um gestor, o gestor falou para o funcionário assim: mas você, em caso de dúvida, você tinha que ter me perguntado. E o funcionário falou: mas eu não tinha dúvida. Eu não te perguntei porque eu não tinha dúvida. Entende qual que é a diferença, essa percepção? Então, o óbvio precisa ser dito. Esquece esse negócio de que está subentendido, esquece esse negócio que todo mundo sabe o que tem que fazer. Não funciona para a geração Z, tá? Retrabalho por falta de alinhamento inicial, igual o exemplo da planilha que eu acabei de dar. Então, você não falou para ele que precisava da planilha formatada, ele não formatou, o que que vai acontecer? Ele vai ter que voltar lá, refazer a planilha para poder trazer ela formatada. E isso acaba frustrando todo mundo. Você fica irritado porque você tem que ficar gerenciando esse retrabalho com o colaborador. O colaborador vai olhar para você e vai falar assim: esse cara nem sabe o que ele quer da vida, não sabe o que ele quer que eu faça, e eu fico perdido. Eles nunca vão achar que a culpa é deles, tá? Por quê? Porque a clareza não veio de você, ok? Não, de novo, gente, eu vou reforçar isso durante toda a aula. Não enxergue isso como sendo um mimimi do colaborador, como sendo um problema. Não, é a forma deles, é a visão de mundo deles. E isso vai facilitar claramente tudo que você tiver aí para sua gestão, porque você vai começar a criar um ritmo de trazer clareza, de ter definições claras, que aqueles processos que ainda não estavam mapeados de maneira correta, no fim você vai ter que acabar fazendo e montando para ficar tudo muito bem alinhado, tá? Esses colaboradores, a geração Z, elas esperam feedback constantes, tá? Eu lembro que eu sou da geração milênio, eu sou de 1984, e eu era uma pessoa que eu não esperava por feedback. E para mim esse negócio é chato. Fala o que tiver, fala ali na hora, corrige na hora. Não tem esse negócio de feedback. Diferente da geração Z. A geração Z espera feedbacks constantes. Eles querem saber, principalmente se eles estão dando certo ou não. Então, muitas vezes você vai enfrentar situações de seus funcionários ficarem perguntando constantemente como está indo no trabalho. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, meu, mas de novo? Ou então perguntando se está fazendo certo. E você vai falar que tá, amanhã vai perguntar de novo, no outro dia vai perguntar de novo. Mas de novo, tá? Então, eles esperam esse feedback constante de vocês para corrigir a rota o mais rápido possível e principalmente dizer que está indo certo. Quando você não dá esses feedbacks e por um acaso você pensa assim, não,
eu vou dar feedback de 3 em 3 meses, e você acumula tudo que aconteceu nesses 3 meses para dar o feedback para ele vai sentir que você não está no controle do negócio, que você está julgando ele, que você está avaliando ele por um conjunto inteiro, toda uma situação que aconteceu e não por coisas pontuais, e vai levar isso por uma esfera, sabe quando a pessoa leva para o pessoal? Então, não vai ser legal. Então, geração Z não funciona com acúmulo de feedback para ser dado num momento só. Feedback tem que ser dado de imediato com eles ou o mais rápido possível, tá? Seja constante, seja objetivo e lembre-se que é uma coisa que eu falo muito na aula sobre feedback. Feedback é sobre fatos, não sobre julgamento. E quando eu falo sobre fato, é assim: fulano, no dia 1º você não entregou o relatório que eu pedi da maneira como eu solicitei. Isso acarretou em atraso de reporte para a diretoria, causando falhas no planejamento da empresa, por exemplo. Agora, se você chegar para o funcionário e falar assim, você nunca entrega relatório no prazo, ponto, você acabou. Você está julgando, você não está dando feedback. Você sempre chega atrasado. Não. Você chegou atrasado no dia 1º, dia 2º, no dia 3, você prejudicou a produção, isso acabou acarretando prejuízo de tantos mil devido ao seu absenteísmo. Feedback é fato objetivo, trazendo qual o impacto que causou, qual a consequência, quais as ações a partir de agora e a próxima vez que a gente vai conversar. Sempre, tá? E geração Z vai esperar um feedback mais constante de você como gestor. Eles querem autonomia, tá? Eles esperam autonomia porque é uma geração que cresceu sendo capaz de fazer tudo sozinho, então ele acha que pode fazer tudo sozinho. Porém, é uma autonomia que eles esperam também que você diga qual é o limite, até onde ele pode ir, qual é o seu nível de responsabilidade, tá? Não é uma autonomia também sem dono, você não está jogando o colaborador, eles não esperam isso de você, mas eles esperam autonomia e esperam que você diga quais os limites que ele tem. É uma geração que espera por trabalho remoto, horários flexíveis, tá? Mas até mesmo se a sua empresa dispor de flexibilidade no trabalho, de trabalho remoto, de trabalho híbrido, eles também esperam clareza sobre como deve ser feito esse trabalho, tá? Não é porque eles esperam autonomia e ter uma responsabilidade maior sobre o trabalho que eles não esperam que tenha regras. Se você não definir as regras, isso pode ser um problema. Até mesmo coisas básicas. Então, lá, a gente trabalhava com uma equipe antes que eles foram testar o modelo híbrido, né, para trabalhar com a equipe, que era uma equipe majoritariamente composta por geração Z, e o fato de não dispor de horários flexíveis e trabalho remoto estava trazendo um alto turnover para a empresa, né, um alto índice de rotatividade da equipe. Então a gente foi testar como que seria esse comportamento. E uma das regras foi: vocês poderão trabalhar remotamente, porém a gente precisa que o seu horário seja cumprido rigorosamente. Claro que você pode levantar, ir ao banheiro, fazer suas necessidades, beber uma água, tá tudo certo. Mas se eu precisar ligar para você e o telefone tocar e você não chamar, eu vou entender que você não está disponível ali trabalhando. Então, as regras têm que ser claras, ok? Então, dê autonomia, porém com regras claras, com limites e dê responsabilidade, tá? Uma das coisas que pega muito também para a geração Z é a integridade da liderança. Quando eu falo integridade da liderança, você fazer aquilo que você exige, tá? Você não pode ter regras para um e não ter regras para outro. Ah, fulano pode fazer trabalho remoto, ciclano não pode. Fulano pode chegar mais tarde, ciclano não pode. Ah, eu vou dar feedback para um o outro eu não vou dar.
Claro que sempre considerando as particularidades de cada um, feedback você não dá em público, você dá em particular, mas se você faz para um, você faz para outro. É aquele senso de justiça que eu falei lá atrás. Se eles sentem que você não tem integridade suficiente para exigir esse tipo de situação ou aplicar determinadas atividades, punições ou situações ali dentro do grupo, se não é igual para todo mundo, o sentimento de justiça deles é prejudicado e isso vai prejudicar no resultado, vai prejudicar na convivência, vai ser um embate entre gestor e liderado. Então, é um cuidado que tem que se tomar, tá? Então, outra coisa também, a gente cresceu, a gente de geração milênio para trás, a gente cresceu acreditando que quanto mais a gente trabalhasse, mais aquele trabalho seria visto e uma promoção futura poderia vir. Geração Z não trabalha dessa forma, não funciona com promessas, que não sejam objetivas. Então, por exemplo, assim. Ah, fica até mais tarde essa semana, que daí semana que vem a gente vê como que faz para você folgar. Isso não existe com a geração Z. Fica até mais tarde essa semana, que daí quinta e sexta você folga. Tem que ser claro e objetivo. Se não tiver essa clareza, não vai funcionar. E muitas vezes, e eles querem crescer rápido, tá? Eles são uma geração que querem crescer rapidamente. Então, muitas vezes eles vão questionar para você o que precisa fazer para subir de cargo, para ter uma promoção, para ter um aumento de salário. E essa regra precisa estar muito clara, porque também, se isso não acontece, você corre o risco de gerar uma desconfiança, isso causar também uma alta rotatividade. É um momento, se você não tem, criar, definir, deixar claro o plano de cargos e salários da empresa também, porque isso também ajuda você a fazer a gestão dessa geração, para que ele entenda as expectativas para um crescimento profissional dentro da sua empresa. Agora, você tem definido cargos e salários, você tem definido quais as regras que te levam a uma promoção ou um aumento de salário, e mesmo assim a pessoa fala, isso não me atende, aí é uma outra situação, ela vai entender que aquilo ali não atende ela. Mas aí também não tem como você querer atender gregos e troianos, digamos assim, para que o negócio aconteça. Vai ter situações que a pessoa mesmo assim não vai querer e tá tudo certo, bola para frente, vamos contratar outra pessoa, mas minimiza essa questão tendo um plano de cargos e salários bem estruturado e transparente para todo mundo, tá? Então, cuidado com as promessas em vão, desculpa, promessas em vão. Cuidado com tratar funcionários de maneira diferente na frente dos outros. Cuidado com a preferência, né, com grupinhos e deixando outros de lado, principalmente se esses grupinhos estiver muito estereotipado por geração. Ah, eu tenho mais apego aos outros colaboradores que é da mesma geração que eu e a geração que é nova, eu não tenho tanto contato, não tenho tanto relacionamento, porque não está próximo de mim, tá? Então, cuidado com isso. É, falei um pouco da carreira, das expectativas que ele tem de crescimento, e a geração Z quer clareza sobre isso, tá? Ele quer clareza sobre o que ele precisa fazer para crescer, para ter um aumento de salário, para ser promovido, como ele deve fazer para atingir, tá? Então não pode ser uma coisa subentendida, subjetiva, não, tem que ter clareza, tem que ser claro, tá? E se ele ainda não está pronto, imagina que, se a gente for olhar muitas vezes o descrição de cargo e salário, ou a estrutura de cargos e salários está muito fomentada na parte técnica. Ah, precisa ter formação superior, precisa ter pós-graduação, precisa ter inglês fluente. E muitas empresas esquecem de colocar na parte de descrição de cargos e salários a parte de habilidades comportamentais e habilidades sociais. E aí acaba acontecendo, essa questão da evidência do gap, do porquê que ele ainda não está sendo promovido. Então, por exemplo, imagina que no seu plano de cargos e salário diz que para ele ser promovido, ele precisa
terminar, concluir a formação superior, ter inglês fluente, ter um curso de especialização em determinado tema e estar fazendo uma pós-graduação. Então, imagina que esteja nessa situação, sua descrição de cargo e salário para o cargo que ele quer ser promovido. Só que você vai falar para ele assim: não, eu não posso te promover ainda, porque você ainda não consegue se comunicar de maneira assertiva. Aí ele vai falar assim: aonde está escrito que eu tinha que saber me comunicar de maneira assertiva? Por quê? Porque muitas vezes as empresas esquecem de colocar as habilidades comportamentais e sociais na descrição de cargo. E que é fundamental, tem esse hábito. Por quê? Imagina o seguinte: imagina que você vai abrir uma vaga para atendimento ao cliente, onde a vaga inicial, né? A pessoa entrou a partir desse cargo na empresa. Então, é um salário mínimo, tem todos os benefícios que a sua empresa entrega e precisa ter curso superior. Beleza, morreu a sua descrição. Só que, o que que você espera dessa pessoa? Você espera uma pessoa que seja comunicativa, que saiba contornar objeções, uma pessoa que sabe tratar com insatisfação de cliente, que consegue reverter uma insatisfação. Imagina que isso é o que você espera, mas você não colocou isso na descrição de cargo e salário. Aí o que que acontece? Se a pessoa cumpriu todas as outras regras, você vai lá e contrata. Aí você, daqui a 3 meses, está demitindo porque é uma pessoa que, ao invés de reter o cliente, está causando mais problema do que solução. Mas por quê? Porque você não colocou na sua descrição de cargo as habilidades sociais que essa pessoa precisava. Então, tenha, porque não é só uma questão para atender a geração Z, mas até uma questão de saber colocar a pessoa certa na posição certa no seu dia a dia aí do negócio, tá? E ele quer prazo. Então, quando ele falar para você o que que eu preciso fazer para ser promovido, ter um aumento de salário, ele vai esperar um prazo também para isso, ok? E se você colocar um desafio para ele, ó, para você ter um aumento, você precisa disso, daquilo e daquilo, não deixar claro o prazo, ele vai entender que o dia que ele entregar os 3 itens que você pediu, ele já vai ser promovido. E se você não promover ele, você vai ter um problema de desengajamento, de desmotivação e possivelmente uma perda de um colaborador, porque ele vai voltar para o mercado de trabalho. E essa geração não é a geração que espera, que deseja, que anseia por estabilidade. Ele não vai ter aquilo que ele quer, ele vai embora, mesmo que ele ainda não tenha um trabalho em vista. Tá? Aí você vai dizer assim: ah, mas aí é uma questão, um problema dele. Ok, você está preparado para ter essa alta rotatividade na empresa? Você tem caixa para isso? A sua operação suporta alta rotatividade? Então, é melhor pensar 2 vezes, certo? Né? Então, uma das coisas também que a gente precisa saber diferenciar, que a comunicação, gente, é o principal elo que vai trazer sucesso para você na gestão de equipes multigeracionais, tá? A forma de se comunicar, o meio pelo qual você comunica é fundamental. Então, a geração Z está acostumada, ó, com rapidez, com agilidade. Ele vai preferir falar pelo WhatsApp, confirmar uma informação com você pelo WhatsApp, com resposta rápida, com urgência e tudo mais. A geração milênio vai falar, é aquela geração que fala assim: formaliza para mim por e-mail, sabe? E as reuniões vai ser também. A gente vê diferença nessas reuniões para a geração Z e para gerações anteriores. Por quê? A geração Z é rápida, ela quer resolver rápido alguma coisa. Aquela reunião que fica. Sabe, a reunião para falar da reunião, para discutir o que vai falar na próxima reunião? Isso não vai funcionar com a geração Z. Então, deixe implícito como a comunicação deve ser feita na sua equipe. Tem que deixar claro para todo mundo para que você não tenha problema e conflitos entre as gerações. Então, por exemplo, o WhatsApp, independente da geração que você trabalha, é para usar somente em caso de uma questão informal, uma dúvida que você precisa tirar rápido, uma urgência, algo que precisa ser resolvido imediatamente. Então, você tem que deixar claro que, independente da geração, o WhatsApp será usado para esse fim. Agora, se você precisa documentar, se você precisa formalizar um acordo que foi feito, se você precisa
negociar alguma coisa que precisa estar documentada é por e-mail. Lígia, mas a geração Z prefere o WhatsApp, mas aí que entra a gestão. Aí que entra a sua gestão de deixar claro para ele desde o começo que não se formaliza nem se documenta nada pelo WhatsApp. Tudo aquilo que é documentação, que precisa ser formalizado, que precisa ser um documento, é por e-mail. Deixando claro para a geração Z, você não vai ter problema, ok? E reuniões. E isso, gente, independente de qualquer situação, a gente já passou da época de melhorar as reuniões que a gente faz, porque ainda é constante reuniões que saem sem resolver nada, tá? Então, reuniões é para alinhar a expectativa, para alinhar um processo. Reunião é uma coisa demorada, então você precisa bloquear a agenda. Então, se você bloqueia a agenda e sai de lá sem uma definição clara, você está perdendo o tempo de todo mundo que está envolvido, tá? Mas deixe reunião para decidir ou discutir questões mais complexas do negócio. Fazer reunião para alinhamentos básicos, para coisas assim que sejam resolvidos rapidamente de outra maneira, é perder tempo de todo mundo, tá? Então, deixe claro para todos da equipe, independente da geração. Gente, o WhatsApp nós vamos resolver para questões informais, questões de resolver um problema rapidamente, algo para ter mais na urgência. Se é algo que precisa documentar, que precisa formalizar, é por e-mail. Reuniões para discutir questões mais complexas. Deixe claro. Quanto mais clareza para todos do time, menos conflito você vai ter, ok? A questão de padrão de entrega também, que não fique claro para todo mundo. Então, eu vou falar de mim. Eu, Lígia, sou uma pessoa que, se eu tiver que fazer uma planilha, eu costumo dizer assim: eu não consigo pensar se eu pegar uma planilha que não estiver formatada. Eu só consigo, meu raciocínio só vai começar a funcionar se ela estiver formatada de uma maneira que fica tudo direitinho para mim, bonitinho. Não sei se é porque é o meu perfil comportamental que é analista, meu signo que é de virgem, que quer tudo ali. Não, é tudo junto e misturado. Eu preciso de uma equipe, de uma planilha formatada para conseguir analisar, pensar sobre ela. Só que isso é da Lígia. Se eu quero que um colaborador da geração Z me entregue uma planilha onde traga um relatório daquilo que ele faz, ou qualquer outro relatório que eu pedir para ele, e eu espero que ela seja formatada, eu preciso deixar claro para ele como deve ser essa formatação, como ele deve entregar. Outra, prazo. Tem que ter prazo definido. Se você chegar para o colaborador e falar assim, me manda o relatório, ou então assim, né? Me manda o relatório, fica parecendo algo muito imediato, né? Então você fala assim, ó, eu preciso que você faça um relatório de produtividade da equipe. Beleza. Você não falou para ele quando que era para entregar, até que horas era para entregar. Aí amanhã você vai estar cobrando ele. Você vai falar assim, mas você não me entregou o relatório. Ele vai te falar, mas é que você não falou para quando que era para entregar, eu ainda não fiz, tá? Então, deixe claro o padrão de qualidade que você espera e prazo, como deve ser entregue. E esquece aquele negócio que eu preciso que você entregue um trabalho de qualidade. O que que é qualidade para você? O que é qualidade para você pode não ser qualidade para ele. Então, tem que deixar claro. São coisas simples, são coisas que, em outras situações ou com outras gerações, poderia parecer óbvias, mas que a partir de agora você precisa deixar bem claro e bem transparente para todo mundo. A questão de feedback, a gente volta de novo. Esquece o julgamento, tá? Qualquer, independente se é a geração Z ou qualquer outra geração, não dá mais para você fazer esse feedback moralizado, que é o feedback baseado em julgamento, que é justamente o quê? Você atrasa muito, sempre falta, você nunca entrega no prazo, a sua produtividade é muito baixa, você entregou algo pela metade. Gente, esquece julgamento. Feedback é a partir de fato, tá? O que aconteceu, qual o impacto, qual o padrão que você espera e qual é o próximo passo e quando a gente vai falar de novo.
tá? Então, imagina que um colaborador, você precisa dar feedback para um colaborador que tem um absenteísmo muito alto, que está chegando muito atrasado. Você não vai chegar para ele e falar: olha, você está atrasando muito. Você vai falar: você, nesse mês, teve 5 dias onde você atrasou mais de 30 minutos no dia, que foram dos dias 1, 2, 3, 4, 5, tá? É dessa maneira que você dá o feedback. Você atrasou no dia 1, do dia 1 ao dia 5, você chegou atrasado todos os dias com mais de 30 minutos. O que isso trouxe de impacto? Com o seu atraso, eu precisei manter outros colaboradores em hora extra para cobrir a sua atividade enquanto você chegava, e isso me gerou um custo acima de 50% da hora do colaborador, que é a minha hora extra, devido ao seu atraso. Então, além de eu ter um prejuízo com o seu atraso, eu ainda tive que pagar hora extra para outro colaborador. Eu espero que você chegue todos os dias no horário, porque o seu atraso impacta no trabalho de outros colaboradores e no negócio também. Eu preciso que, assim como diz a legislação, você chegue. Você pode chegar no máximo 5 minutos atrasado, mais que isso é intolerável. E próximo passo, eu espero que nos próximos meses o seu absenteísmo reduza em tantos por cento. Ok? A gente vai falar de novo daqui a 15 dias para ver como está a sua evolução a partir dos seus atrasos. É assim que é um feedback. Lembrando que você pode ter o feedback perfeito, seguindo essa regrinha aqui, fato, impacto, padrão e próximo passo. Você pode ter isso tudo certinho. Não adianta nada se você não tiver deixado claro para ele antes que aquilo era esperado por você, tá? Então, não adianta você cobrar do colaborador que a produtividade dele, por exemplo, seja de 5 atendimentos ao dia, se você nunca falou para ele que você esperava que o atendimento dele fosse de no mínimo 5 atendimentos por dia. Tá claro? Então, clareza antes do feedback e feedback baseado em fatos, nunca em julgamento. Outra questão, autonomia, aquilo que a gente falou, esses colaboradores da geração Z, principalmente, esperam ter mais autonomia e mais responsabilidade. Só que você precisa definir as regras. Não adianta você dar a autonomia que eles tanto querem se eles não sabem até que ponto ou como devem ser feitos, tá? Então, por exemplo, vocês podem até dar horário flexível para o colaborador. Imagina que você esteja contratando um colaborador na área de desenvolvimento, que não importa se ele está trabalhando das 8 às 17 horas ou se ele trabalha das 10 da noite às 5 da manhã, desde que ele entregue aquele desenvolvimento, né, aquele código, aquela correção, aquela melhoria no sistema para você. Tudo bem quanto a isso? Ok. Então, mas não adianta você dizer que ele tem horário flexível, que o que importa para mim é a entrega dele, se eu não disser que horas que ele tem que entregar, quando ele tem que entregar. Porque senão você vai ter atraso na entrega. Não adianta, tá? Não adianta você dar autonomia e não ter um método de controle. Então, por exemplo, não adianta você dar home office para todo mundo e não ter um método para saber se a pessoa de fato está trabalhando ou não. Ah, Lígia, mas isso é invasão de privacidade? Não, gente. Como você está controlando o trabalho do colaborador. Então, se ele trabalha, por exemplo, um caso que eu dei, no caso de desenvolvimento, a forma como você controla a produtividade dele são as entregas que ele faz, quantas entregas ele tem feito no período. Se você dá um trabalho híbrido para o colaborador remoto para um atendimento a cliente, é quantos atendimentos ele faz por dia e qual a qualidade desse atendimento. Como que eu meço a qualidade desse atendimento? Nota que o cliente dá para o atendimento do funcionário. Então, você tem que ter, porque senão você perde o controle. E na hora que você descobrir que está causando um problema, pode ser tarde demais. Você pode ter muitos problemas aí decorrentes dessa falta de controle, tá? Pessoas desaparecem em momentos críticos. Então, o exemplo que eu dei também.
de falar, né? Você pode trabalhar remoto, mas se eu precisar falar com você, eu vou ligar, você tem que atender, desde que você não esteja no seu horário de almoço, por exemplo. Mas você precisa me atender. Se você está remotamente, eu te ligo, ligo uma, ligo duas, ligo três, você não atende, eu vou entender que você não está executando o seu trabalho, que você não está disponível ali para executar o trabalho pelo qual você foi contratado, tá? A qualidade, cada um define uma qualidade, então se você não definir essa regra, de novo, o que é qualidade para mim não é qualidade para você, então isso precisa estar transparente e claro. E as coisas ficam muito perdidas se você não define as regras. Cada um trabalha do jeito que acha que tem que ser trabalhado. Cada um atende o cliente da maneira como acha que deve ser atendido. Um exemplo bobo, de novo, gente, são coisas básicas, são coisas simples, mas que até então antes a gente achava que era subentendido, com essa geração não adianta subentender, tá? Coisa simples, como cada um atende o telefone na sua empresa. O fato de ter cada um atendendo o telefone de um jeito já mostra que você não tem clareza da operação, não tem clareza do processo que deve ser seguido. Então, se, por exemplo, tem alguém que vai atender o telefone e vai falar: Bom dia, empresa tal, Lígia falando, com quem eu falo, por gentileza? Esse é um jeito de falar. Aí vai ter outro funcionário que vai falar: Bom dia, com quem eu falo? O fato de ter duas pessoas atendendo diferente já demonstra que você não tem clareza do processo. E principalmente os colaboradores, tá? Então, tem que ter o tempo de resposta claro para todo mundo. O que que é qualidade de entrega? Como você espera que cada entrega seja feita em qual prazo? Como que você, se você está com um problema ali na área, como que você vai escalonar para alguém? Isso é muito importante, porque eu já ouvi muito isso de colaborador. De às vezes está um problema acontecendo e eu perguntar assim, mas por que que você não veio falar comigo? A pessoa simplesmente fala assim. Ah, mas eu não queria te incomodar. Gente, não é incômodo, faz parte da minha função aqui, ajudar vocês quando vocês tiverem com algum problema para resolver. Então, deixar claro também em que momento ele vai acionar o gestor superior, em que momento ele vai escalar o problema, é fundamental para você também não herdar conflitos decorrentes dessa falta de definição, tá? O que que você define como pronto? O que que você considera que está pronto? Como o trabalho do colaborador vai ser considerado bom, pronto e dentro do prazo? Isso tem que estar claro, tá? E nada mais fácil de contornar tudo isso se você tiver uma rotina de 15 minutos diários. Junta todo mundo ali, 15 minutos antes do turno começar e faz os pontos, faz o check-in dos pontos principais para o dia corrente. O que está pendente, o que precisa resolver, que isso também vai contribuir bastante para a sua operação, tá? Isso tudo, gente, é gestão. E você vai ver que no final, independente da geração que você estiver trabalhando, isso vai facilitar para você. No fim, tudo vai ficar facilitado. De novo, a gente fala da injustiça, das regras. O que acontece para um precisa obrigatoriamente acontecer para outro. Se houver exceção, tá? Se tiver alguma exceção que fique transparente para todos, que todos saibam que houve uma exceção, você precisa deixar público o porquê que essa exceção aconteceu. Eu vou contar uma situação que explicita bem isso daí. E eu estava fazendo consultoria numa empresa onde a gente estava melhorando o processo de garantia. E o processo que envolvia a garantia com o cliente tinha uma lacuna. Então, por exemplo, existia a garantia de fábrica, então o produto apresentou um defeito de fábrica, tá? Então eu colocava um processo de garantia. Existia o processo que o vendedor colocou o código errado do produto e enviou o produto errado para o cliente. Isso não era troca em garantia, isso era uma troca de modelo por uma falha do comercial. E a gente se viu numa situação onde tinha que ser feita uma troca de produto, mas o comercial colocou o código do produto correto, porém a fábrica mandou errado. Então, digamos assim, não é uma troca de produto,
não é uma troca em garantia, porque não é um defeito. Não era uma troca de modelo, porque não tinha sido colocado o código certo. Foi colocado o código certo, mas na liberação da fábrica esqueceram de colocar um componente no produto que impactou o cliente. Quem que é o dono dessa casinha? Quem que é o pai dessa criança? E ficou as duas áreas disputando entre si quem que era responsável por cuidar daquela área. Naquele momento a gente definiu, vai ser área tal, mas justamente porque não foi uma falha do comercial, foi uma falha ali na liberação da fábrica, porém será feito dessa maneira agora para corrigir o problema e posteriormente será feita uma definição de processo para esses casos. Então, numa situação como essa, se eu não deixo claro que por exceção será feito dessa maneira, explicando o contexto, a área que ficou responsável por cuidar desse processo ia se sentir injustiçada. Por quê? Mas o que que eu tenho a ver com isso se isso não tem nada a ver comigo? Entendeu? Então, deixar claro, de ser transparente, explicar o contexto, quando uma situação como essa acontecer, é fundamental para que uma área não sinta que está sendo prejudicada, que está sendo injusto com ela, em contrapartida à outra área, que decorreu da falha, tá? Então, deixar claro, explicar o contexto, quando houver uma exceção, é fundamental e você não quebra essa sensação de justiça, essa sensação de integridade dentro da equipe. Não seja aquelas pessoas que simplesmente falam assim: ah, é porque é assim, porque eu quero, porque é assim que tem que ser feito. Não, se você fizer isso, você perdeu o seu time, tá? Você perdeu o respeito, a credibilidade que você tem contigo, tá? Outra questão que também prejudica consideravelmente geração Z dentro de um ambiente com outras gerações. Eles não sabem o que precisa fazer para crescer na carreira, tá? As outras gerações, elas eram mais tolerantes a esperar. Elas eram tolerantes no seguinte sentido: eu sei que eu só vou crescer na empresa se fulano sair, isso se for eu só vou crescer na empresa se eu entregar tais resultados, mas eu não sei também quando isso vai acontecer, porque eu dependo que outra pessoa saia para eu ser promovido. Então, as gerações anteriores toleravam essa situação. Geração Z não tolera. Não é que não toleram, elas criam uma expectativa de crescer rápido e de crescer da forma como ela sabe o que que ela precisa fazer para crescer. Ela tem essa expectativa, tá? Então, ela vai ter uma expectativa alta. Se eu não tiver clareza, não disser para ela exatamente o que que ela precisa fazer e quando isso vai acontecer, você vai ter um sentimento de frustração. Ele vai sentir que não está sendo valorizado, ele vai sentir que o trabalho dele está sendo desprezado, tá? E vai acabar caindo no desengajamento e possivelmente, futuramente, uma saída da empresa, causando aí um processo de rotatividade para o seu time, tá? Então, lembra que não é porque você vai ter majoritariamente geração Z na fase inicial da empresa aí, né, no primeiro cargo, no cargo de entrada, digamos assim, na empresa, que você vai sair promovendo todo mundo. Não é essa a questão. A questão é deixar claro o que fazer para crescer, o que que a pessoa precisa ter de conhecimento técnico, de habilidades sociais, de habilidades comportamentais, quando isso vai acontecer, ok? Qual o gatilho, né, que vai ser ocorrente, vai trazer para você conseguir promover. E nem todo mundo vai atingir ao mesmo tempo. Então, não é uma questão de sair promovendo todo mundo, não é essa a questão. Então, qual o primeiro ajuste que você vai fazer? Deixe tudo padronizado, claro, transparente e exposto. Então, o que que uma entrega precisa ser para estar como completa, no prazo, com qualidade, no formato que você espera e de uma maneira que seja mensurável, nada subjetivo, tá? Então, eu preciso que a sua entrega seja feita no prazo tal, da seguinte maneira, neste formato, contendo esses dados, sem furo de dados, sei lá, por exemplo, isso aqui é um exemplo, tá? O que que é qualidade para você? Você precisa deixar claro o que que é qualidade para ela. Não adianta você falar assim, ah, eu quero um dashboard visual e bonito. Não, isso não é clareza. Então, tem que deixar claro o que que a entrega o que será considerado pronto, o que que será considerado uma entrega de valor
para esse colaborador. De novo, você vai fazer isso só para a geração Z? Não, gente. A partir do momento que você faz para um, vai servir para todos, tá? A diferença é que muitas vezes os outros vão achar que isso é muito óbvio, mas não vai prejudicar as outras gerações, ok? Então, de novo, que é critério de qualidade, tá? Então, como saber se está bom o suficiente? Então, ali eu coloco alguns exemplos. Zero erro crítico, revisado pelo seu colega de trabalho, segue template X, então você pode mandar um modelo que você quer que seja seguido. Ah, você quer que algum cliente interno aprove aquilo que você entregou. Então, qualidade precisa ser definido também. E prazo e reporte. O prazo, como deve ser entregue e como deve ser entregue, tá? Ao invés de me atualizar, eu coloquei até um exemplo aqui, em vez de me atualiza quando tiver novidade, diga até quinta às 17 horas, me envie e-mail com o que foi concluído, o que está em andamento, o que está travado e o que precisa de decisão. Claro. Não adianta você dizer para ele assim, ó, na sexta, me manda como que está a situação desse cliente. Ele vai mandar para você assim, na sexta, qualquer horário, não vai dizer. Pode ser que ele não te mande até às 17 horas, pode ser que ele te mande às 8 horas da noite, dependendo do turno dele, e vai entregar assim, ó, situação do cliente em andamento. É o que você espera? Não. Você espera que o que foi concluído até agora, o que está em andamento, o que está travado, o que não está andando e o que precisa de uma tomada de decisão. É totalmente diferente. Então, nas 17 horas da sexta-feira, ao invés de ele mandar para você situação em andamento, ele vai mandar para você da seguinte maneira: foi concluída a primeira, segunda etapa e a terceira etapa do projeto. A quarta e a quinta etapa do projeto estão em andamento, porém, aqui eu só vou conseguir seguir com a quinta se a decisão que precisa ser tomada na quarta por você for tomada até segunda-feira, meio-dia. Ponto. Isso é clareza. E vai ver que no fim isso vai ajudar você muito. É um trabalho que você vai ter minucioso, de deixar claro, de ser transparente no que você espera, mas ver quantos problemas você poderia ter resolvido até então se você já tivesse essa forma de fazer gestão lá atrás. Quantos problemas você já não teria resolvido com isso, tá? De novo, pode parecer óbvio, pode parecer básico, mas precisa ser feito. Faça rituais curtos, tenha feedbacks estruturados, já marcados, já pré-agendados, que as pessoas saibam o que vai acontecer para que você evite qualquer outra situação. Então, faça um check-in semanal. Tem empresa que, dependendo se for área de produção, tem empresa que faz diário, até porque precisa, devido à operação em si, né? A produção precisa saber quantas unidades serão despachadas, quanto precisa ser feito, como que está o estoque. Então, geralmente, essas situações precisam ser diárias. Mas em outras atividades, pode ser que não seja necessário ter um check-in diário, pode ser um check-in semanal ou um check-in de 15 em 15 dias, parando 15 minutos com a equipe para falar o que será priorizado nessa semana, o que será priorizado nessa quinzena, o que está atrasando, o que está impactando, se a gente vai chegar na meta ou não, 15 minutos, tá? Não mais que isso. Não é uma reunião para falar de problema, não é uma reunião para discutir tomada de decisão, não. É uma reunião para apontar como está a situação, o que precisa ser feito e se vai chegar no número que a empresa espera ou não. Já deixa um feedback um ano a ano, quinzenal, agendado com cada um, com horário na agenda. Tenha horário na agenda reservado para isso. Sabe por quê? Porque senão a correria do dia a dia vai te consumir e você não vai lembrar de fazer. E a gente vive numa sociedade, principalmente essa geração, é a geração mais ansiosa que já teve história. Então, você já trabalha com uma geração que já vem de uma ansiedade construída pela sociedade. E você não deixa nada previsível de quando que esse feedback vai acontecer, você vai tornar a sua equipe mais ansiosa ainda. Então, tenha seu one-on-one de maneira previsível, cadenciada de 15 em 15 dias. E uma vez por mês, apresente os resultados da empresa.
Faz um apegado mensal ali do mês, o que que aconteceu, como funcionou, os processos rodaram legal, os resultados aconteceram da maneira como foi esperado, como que está o time, o que que precisa arrumar, o que que precisa treinar, que processo que está travando a operação que precisa ser ajustado. Então, lembre-se, um check-in semanal ou quinzenal. Eu recomendo semanal, quinzenal você pode ainda perder um time bom, tá? Então, de preferência semanal, para bater ali o dia a dia, ver como que tá a situação, o que que precisa priorizar para a semana e que resultado que você espera para a semana. Feedback, one-on-one, quinzenal, agendado na agenda, tanto na sua quanto do colaborador, para ter esse processo já previsível, e reunião mensal, uma vez por mês, fez o fechamento do mês, reúne o time, apresenta os resultados do mês, apresenta, faz uma pegada dos processos, como aconteceram, o que que precisa melhorar, o que está travando e quais os passos para o próximo mês. Não deixa de fazer. Feedback objetivo e frequente, sempre falando de fato, qual impacto que esse fato causou, seja no time, nos resultados, ou no próprio experiência ali do colaborador. Qual o padrão que você espera a partir de agora? Dê o apoio que o colaborador precisar, então deixe as portas abertas para ele tirar dúvida ou acessar você se ele precisar, para que esse fato não aconteça novamente e qual o compromisso assumido a partir dali, né? Quais são os próximos passos e o compromisso que ele vai assumir com você para que esse fato não aconteça novamente. E autonomia, deixando bem claro o que é regra, aquilo que precisa ser feito. Estou te dando autonomia, estou te dando a liberdade para trabalhar home office, estou te dando liberdade para trabalhar com horários flexíveis, porém precisa ser feito dessa maneira. Como que eu vou saber que você está trabalhando? Qual o time de resposta? Qual o SLA de atendimento do cliente? Como que eu quero que as suas entregas sejam feitas? Como que eu vou medir a sua produtividade? Como que eu vou considerar que a sua entrega está bom o suficiente para aquilo que eu espero? Como que o colaborador deve te acionar quando um problema acontecer? E principalmente o check-in semanal, deixando claro para todo mundo que uma vez semanalmente a gente vai se reunir de 15 em 15 minutos para falar de todos esses temas. Tem que ter regras claras definidas para todos, e a partir do momento que você definir essa regra, que seja cumprido de maneira igualitária, que não se, e se houver exceções, seja feito daquela maneira que eu falei, trazendo o contexto para todo mundo para entender o porquê que foi aberta a exceção. E falar de geração Z, falar dessa convivência geracional, gente, de novo, é um desafio. Por quê? Porque envolve crença, envolve enviesamento de pensamento, tá? A gente, na correria, muitas vezes a gente acha que, eu não tenho tempo para ficar me preocupando com isso. Só que se você está no papel de gestor, lamento lhe dizer que se você não tem tempo para resolver questões geracionais, você precisa arrumar tempo para resolver questões geracionais. Não é uma opção, é uma necessidade. Caso contrário, ou você vai aumentar o custo da sua operação para contratar somente pessoas acima de 30 anos, por exemplo, ou você vai ter um problema grande na operação com uma alta taxa de rotatividade ou uma queda na qualidade da entrega que é feita devido a essas questões comportamentais ou de falta de clareza sobre aquilo que você espera na entrega, tá? É difícil, a gente sabe o quão difícil é sair da rotina, sair ali da correria, para analisar, para fazer os ajustes necessários para que os problemas não voltem a acontecer. Mas é necessário, senão você vai ficar ali repetindo o erro várias e várias vezes, entrando num looping de resultados negativos, até entender que o que precisa ser resolvido de primeira mão é gestão. E não adianta, você não vai resolver gestão no dia a dia. Você não vai resolver gestão na correria, nas decisões de urgência, porque tudo aquilo que é feito na urgência é porque não houve gestão. Então, não espera que a sua gestão seja
formatada a partir da necessidade de uma ação imediata. Não, isso não é gestão. De novo, vou repetir, deixar claro para vocês, para que vocês coloquem na cabeça. Padrão explícito do que você espera de comportamento, do que você espera de conhecimento, do que você espera de entrega, com prazos definidos, qualidade definida, o método, a forma como vai ser entregue definida. Deixe claro também a autonomia que cada um tem e quais os limites dessa autonomia, como você espera que o trabalho seja realizado. Tenha check-ins semanais e mensais para falar dos resultados e para fazer o apontamento ali da semana, do que você vai priorizar, do resultado que precisa ser entregue. Feedbacks objetivos, previsíveis e constantes, e principalmente autonomia com regras claras, tá? Lembre-se que o desafio não é a questão aqui não é você ter gestão diferente para a geração Z, para a geração millennial, ou para a geração X, ou para a geração baby boomer, ou para a geração como você quiser. Aí vai depender da realidade de cada um. Não é fazer uma gestão para cada um, é fazer uma gestão que possa ser aderente a qualquer pessoa, independente da geração. Fazer gestão voltada à pessoa, baseada em pessoas, humanizar a gestão é exatamente isso. Você vai ter muito menos trabalho com retrabalho, com turnover, com alta rotatividade, com conflitos, com perda, né? Investir tempo em ficar gerenciando discussões ou gerindo debates causados por essa diferença geracional se você tiver uma gestão humanizada baseada em pessoas. O que é essa geração humanizada? É entender de pessoas, é conduzir sua fala de acordo com como cada um pensa, como cada um vê a sua visão de mundo. Não ser imparcial, né? Não é uma questão de você tratar uma pessoa diferente da outra. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu já ouvi alguém falar assim para mim, mas a forma como você fala com fulano é diferente do ciclano. E aí eu lembro que a resposta que eu dei é: se eu falar com fulano da mesma forma como eu falo com você, amanhã ele pede as contas. Então, é entender como cada pessoa funciona, moldar a sua comunicação. A sua comunicação, ela deve ser moldada para cada um, porque cada um vai entender a comunicação de uma maneira diferente. Mas a gestão, que são regras, que são resultados, que são definição clara de processo, isso precisa ser para todos. E tem que ser de uma maneira que sirva para todas as gerações. E fazendo isso, você conseguindo chegar nesse nível, você vai ver o quanto vai melhorar. Primeiro, o relacionamento entre eles, porque isso é um conflito que a gente lida constantemente quando a gente não tem essa gestão adequada de uma maneira que atenda a todas, tá? A todas as gerações. Você vai ver como o relacionamento vai melhorar, como o clima vai melhorar. Você vai fomentar uma cultura positiva, uma cultura onde todo mundo sabe qual o papel de cada um que precisa ser entregue e você vai ver os resultados acontecendo a partir daí. Não, não subestimem o poder da gestão para tratar a relação multigeracional dentro da sua equipe, dentro do seu negócio. Quanto mais claro as coisas estiverem, os processos forem, quanto mais claro estiver para todos o que se espera, quais os resultados que precisam ser entregues, como devem ser entregues e como isso será feito no dia a dia da operação, melhores serão os resultados que você vai colher com uma equipe multigeracional que, além de entregar o resultado, vai trazer para você visões diferentes que vão culminar em muitas outras virtudes, muitos outros benefícios para a empresa, como criatividade, como uma análise crítica, como um pensamento além do normal, né? Aquele pensamento fora da caixinha. E isso pode ser um fator primordial para você se destacar dos seus concorrentes e inovar no mercado em que você está inserido. Então, não entenda que o fator geracional seja um problema. Use isso a seu favor e veja os resultados acontecerem no final do mês.